Então, nesse bloco de agora, né, nós vamos dar continuidade aos tempos dentro do modo verbal que nós rotulamos como modo indicativo, visualizando as peculiaridades do que nós chamamos de pretérito mais que perfeito ou passado mais que perfeito. Então, vamos abrir um parênteses aqui para pensar em especial em como nós devemos construir frases, reconhecer frases corretas no tocante ao uso do pretérito mais que perfeito. Tranquilo? Vamos lá? Vejamos. Estamos agora diante de formas que têm essa desinência aqui. Ra, ra e ra. Independentemente de quem seja o que nós chamamos de terminação verbal, tá? Nós temos para o verbo amar, amarra. Para o verbo bater, batera. Para o verbo partir, partira. Então, não importa que o verbo seja terminado em AR, ER ou em IR, para dizermos, então, que o ra vai ser a desinência comum para todas as formas verbais de passado mais que perfeito, tá? Agora, muita gente acha que a gente pode usar o amara, batera, partira, cantara, como a gente usava o amei, bati, parti, amava, batia, partia. Por que isso não é possível, gente? Porque, na verdade, chamar um passado de passado mais que perfeito é dizer que esse passado que está aqui, chamado mais que perfeito, ele é um passado mais antigo, mais velho do que outro passado existente dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo período. Então, não é à toa que muita gente chama o passado mais que perfeito de passado do passado. Ok? E como é que isso vai se organizar em uma oração? Vamos lá, vamos construir, fazer um parênteses aqui em relação a isso. Vamos pensar. Imagina que eu te dê uma ação ocorrida em 1998. Outra ação me ocorreu em 2002, por exemplo. Então, imagina que essas duas temporalidades tenham sido colocadas para mim para que eu realize ações nesses dois tempos dentro de um mesmo período. Como assim, professora? Vamos lá. Imaginemos que eu te diga que em 2002 fiz uma festa conforme fizera em 1998. Então, preste atenção, gente. Ao dizermos em 2002, eu fiz. Então, o fiz é verbo no passado, vinculado a 2002. Fiz o quê? Uma festa. Conforme o quê? Fizera em 98. Nota, gente, que eu tenho aqui duas naturezas de passado. Aqui eu tenho dois passados. Um passado mais novo, um passado mais recente e um passado mais velho, um passado mais remoto. Para o mais novo, cuja ação ocorreu em 2002, eu usei a forma verbal fiz. Para o mais velho, eu usei a forma verbal fizera. Ok, gente? Então, o fizera entra sempre de maneira muito comparativa em relação ao fiz. Então, o mais que perfeito ocorreu aqui comparativamente em relação ao fiz.
Gente, a pergunta é, se uma frase trouxesse apenas o fizera, como é que eu iria saber que esse fizera que está aqui é mais novo ou mais velho do que alguém, se eu não tenho ninguém com quem compará-lo? Então fica a dica, pensar em passado rotulado como passado mais que perfeito é sempre estabelecer uma comparação dentro do mesmo período entre verbos cuja ação é mais remota do que outra que já foi dita antes. Tranquilo? Então, vamos voltar a observar as nossas desinências aqui. Amarra, baterra, partirá, ra, irá. Será a terminação, independentemente de quem seja a minha vogal temática, se há, é ou i. Tranquilo, gente? Agora, precisamos fazer mais um parênteses em relação ao futuro do presente e em relação ao futuro do pretérito. Por quê? Futuro do presente e futuro do pretérito eram chamados antigamente de futuro incondicional e o futuro do pretérito de futuro condicional. Então, vamos lá. Mais um parênteses por aqui, tá? Então, nota comigo que nós precisamos observar claramente aqui tudo que gira em torno desse futuro chamado de futuro do presente é relevante para a gente observar. Então, aqui eu disse que eu farei o exercício. Se eu disse para você, eu farei o exercício, tá? Esse farei que está aqui é uma forma verbal cuja ação é indubitável, cuja ação não depende de absolutamente nada para que ela possa se realizar. Completamente diferente, gente, do nosso futuro rotulado como futuro do pretérito. Porque quando eu te digo que eu faria o exercício, ninguém se conforma apenas com essa oração, tá? Porque esse faria, ele me pede, ele me solicita a construção do lado de uma condição. Eu faria o exercício se ele me ensinasse. Então, na verdade, esse se ele me ensinasse é uma oração que possui inicialmente uma conjunção chamada de conjunção condicional, que é justamente que encabeça a condição de realização do eu faria o exercício, tá? Então, gente, lá em cima eu disse, eu farei o exercício e não precisei da conjunção. Cá embaixo eu disse, eu faria o exercício e precisei da conjunção aqui, encabeçando uma oração chamada de oração condicional, tá? E essa oração, que é chamada de oração condicional, ela nos é muito cara, gente, justamente porque só vai existir realização de ação a partir do futuro do pretérito se essa condição existir. Tranquilo, gente? Então, é necessário ainda que façamos a análise das terminações aqui, vendo que o rei e rei serão típicos de formas verbais dentro do futuro do presente em que eu disse amarrei, baterei, partirei. Diferentíssimo do iria, bateria, amaria, partiria, que são terminações tipicamente próprias do futuro do pretérito. Tranquilo? Agora, gostaria de fazer mais uma chamadinha de atenção para nós aqui. Vejamos. Vejam bem
que quando eu disse para vocês aqui o seguinte, olha só, eu faria se ele me ensinasse. Então, é necessário, queridos, que nós analisemos que aqui vai existir uma correlação entre tempos e modos verbais, que é uma correlação obrigatória. Então, o ria é uma terminação, anote no seu caderno, de futuro do pretérito do indicativo. Vai se somar com verbos cuja terminação é SSE. Forma sabe de quê, gente? Forma de passado do subjuntivo. Passado do subjuntivo. Então, quando eu disse ria e disse SSE, eu estou diante de uma correlação obrigatória entre tempos e modos verbais. Eu viria se ele viesse. Eu faria se ele me ensinasse. Eu caminharia se eu tivesse tempo. Então, nota que essa correlação é uma correlação necessária para que o elemento chamado de futuro do pretérito se consolide, ok? Agora, nada me impede que eu correlacione o farei, por exemplo, que é uma forma verbal de futuro do presente, tá? Cuja terminação é rei, com qualquer outro tempo, de qualquer outro modo, ou melhor, qualquer outro tempo, de qualquer outro modo, não. Um tempo de um modo específico. Porque quando eu disse, eu farei o exercício, eu não posso dizer assim, quando ele me ensinasse. A gente, na verdade, não tem nem sentido quando a gente faz isso. Eu terei que dizer, eu farei o exercício quando ele me ensinar, ok? E o ensinar, que está aqui dentro desse contexto, é chamado de futuro do subjuntivo, tá? Então, estamos diante do eu farei quando ele me ensinar. Eu faria se ele me ensinasse. Então, eu relacionei aqui o rei com o AR, que é a minha terminação, neste caso do ensinar, que é a terminação de futuro do subjuntivo. Tranquilo, gente? Então, futuro do pretérito com pretérito do subjuntivo. Futuro do presente com futuro do subjuntivo. E essa é a nossa correlação que nós precisamos ter em mente. Tranquilo? Vamos lá. Voltando, então, para o nosso indicativo e suas 6 formas temporais, nós acabamos de analisar presente do indicativo, passado perfeito ou passado acabado, como vocês queiram, passado imperfeito, mas passado inacabado, passado mais que perfeito, que é o famoso passado do passado, o futuro do presente, que é o futuro incondicional, e o futuro do pretérito, que é chamado de futuro condicional, tá? Então, eu tenho acabado, inacabado, passado do passado, futuro incondicional e futuro condicional. Tranquilo? Então, é necessário, queridos, que nós aprendamos a conviver com esse tipo de obrigatoriedade de constatar quem é o verbo, porque nem sempre nós teremos as terminações verbais em nosso favor. Então, é necessário que eu pense, por exemplo, no verbo ser. O verbo ser é um verbo completamente anômalo. O verbo ir também é anômalo. Então, como é que nós devemos trabalhar com eles? Em cima das análises, sabendo o que é presente, passado perfeito, imperfeito, mais perfeito. Eu preciso saber o que é para poder dizer se houve uma construção correta ou uma construção incorreta.
Tranquilo? Então, se eu disser eu fui, verbo ser, fui, que passado é esse? Perfeito. Quando eu digo eu era, que passado é esse? Imperfeito. Quando eu digo eu fora, que passado é esse? Mais que perfeito. O que eu quis exemplificar? Mostrando para você essas formas fui, era e fora. Que essas terminações desses verbos são completamente irregulares. A gente só sabe que está diante de perfeito, imperfeito e mais que perfeito quando a gente conhece as definições. Tranquilo? Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos ao subjuntivo e as suas formas temporais. Aqui eu utilizei o auxílio do que, o auxílio do se e o auxílio do quando para conjugar presente do subjuntivo, passado do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Então, quando eu digo que eu ame, que tu ames, que ele ame, que eu bata, que tu batas, que ele bata, que eu parta, que tu partas, que ele parta, eu estou diante de uma possibilidade de que, gente? Do que nós chamamos de presente duvidoso. Presente duvidoso, presente hipotético, presente possível. Ele é possível, mas ele não é certo, ele não é seguro de que vai acontecer, tá? Então, notemos, deixa eu ajeitar aqui, notemos que quando eu disse, ó, presente duvidoso, presente possível, eu me coloco, por exemplo, diante de uma determinada frase em que eu digo para você, como resposta a um convite, você me diz, e aí, Fabi, você vai à festa? Eu vou te dizer, talvez eu vá. Talvez eu vá. Então, gente, esse vá que está aqui, ele não é seguro, ele não é uma ordem. Dentro desse contexto, ele é um presente, o quê? Duvidoso, talvez eu vá. Ok? E aí, essa é a grande diferença entre indicativo e subjuntivo. Subjuntivo é aquele que vai exprimir essencialmente dúvida, tá? Então é necessário que nós nos vinculemos a essa ideia para que nós não nos confundamos, tranquilo? Quando eu penso no passado, eu penso nessa terminação fixa que está aqui para 100% dos verbos. Sejam esses verbos, gente, verbos regulares, verbos irregulares ou verbos anômalos, seja o que eles forem, essa terminação SSE vai ser sempre uma terminação usada, sempre uma terminação utilizada para a gente trabalhar esse futuro, perdão, esse passado, chamado de passado do subjuntivo. E você lembra que ele é preciosíssimo na hora de nós fazermos uma correlação entre tempos e modos verbais, porque ele vai se somar com quem? Com verbos terminados em gria, que são verbos no futuro do pretérito do indicativo, ok? Lembra disso, tranquilo? E quando eu venho para esse futuro é bem curioso. Ele é bem curioso, chama a nossa atenção por uma coisa particular. Quando eu digo quando eu amar, quando eu bater, quando eu partir, se você prestar atenção, amar, bater e partir, eles são a cara dos infinitivos verbais. Mas eu preciso me lembrar aqui de uma coisinha importante. Pensar nos infinitivos verbais não é dar conta dos nossos futuros, viu, gente? Até porque, imagina se eu desse de cara com o verbo poder. Por exemplo, tá? E aí eu disse quando eu amar, igual ao infinitivo. Quando eu bater, quando eu partir. Será que eu vou dizer assim, quando eu poder, eu vou? Será? Não posso, gente. Eu vou dizer quando eu puder. Puder.
ok? Então, note que nem sempre o infinitivo verbal, ele vai ser igual ao meu futuro, chamado de futuro do subjuntivo. Cuidado com isso, tá? Tanto que eu estou diante, por exemplo, do verbo ver, mas quando eu vou para o futuro do subjuntivo, eu vou dizer quando eu vir. Quando eu vir. Se o verbo fosse o verbo vir, o que é que eu teria que dizer? Quando eu vier. Quando eu vier, tá? Então, às vezes a gente se pergunta, como é que a gente vai saber de tudo isso? A gente vai saber de tudo isso, gente, olhando para o seguinte. Vê bem, quem são as formas primitivas para que ocorra o nosso futuro do subjuntivo? Gente, para eu entender quem é o meu futuro do subjuntivo, eu preciso pegar formas primitivas que estejam no passado perfeito do indicativo na terceira pessoa do plural. Tá? Então, imagina, eu vou dizer para você, eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes e eles vieram. Vou escrever aqui, ó, vieram. Isso aqui, gente, é a terceira pessoa do plural de que verbo? Do verbo vir. Do verbo vir. O que é que a gramática diz? Que eu tiro as duas últimas letras e o futuro do subjuntivo vai ser vier. Eu conjugo. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes e eles fizeram. Fizeram. Como é que eu vou saber quem é o futuro do subjuntivo? Tiro o AM, que são as duas últimas letras. E eu vou ter a forma fizer. Então, aqui eu vou dizer quando eu vier. Quando eu fizer. Aqui, o verbo pode ser o verbo ver, como nós dissemos antes. Aí eu vou dizer, eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes e eles viram. Para encontrar o futuro do subjuntivo, eu tiro as duas últimas letras e o que me resta aqui é vir. Então, vier, fizer e vir. Vieram de onde? Do passado perfeito do indicativo, na terceira pessoa do plural, sem as duas últimas letras. Invente seus verbos aí, crie seus verbos e vá treinar isso. Isso é importante para a gente não confundir o futuro do subjuntivo com o que nós chamamos de infinitivo verbal. Tranquilo? Ok? Vamos lá. Seguindo, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso imperativo. Vamos analisar juntos. O que é o nosso imperativo? Vamos ler? O imperativo exprime uma atitude de ordem, solicitação, convite ou conselho. É empregado em orações absolutas, principais ou coordenadas. Olha só, vejam bem. Caiu recentemente numa prova. Essa prova foi uma prova da FUNAP, aqui do governo do estado. E aí essa prova foi curiosa. Ele deu um determinado texto e num dado momento ele empregou um verbo no imperativo. Só que tem um detalhe. Esse verbo no imperativo, ele não estava exprimindo ordem. Ele não estava exprimindo que você era obrigado a fazer alguma coisa. Esse verbo no imperativo, ele estava mostrando para você uma súplica. Estava mostrando que alguém estava implorando algo a outra pessoa. Queridos, quando isso acontece, eu não deixo de ter verbo no imperativo, não. Eu continuo tendo verbos no imperativo. Eu só mudei a nuance verbal. Eu só mudei o contexto. Porque quem implora é aquele que se coloca de uma forma inferior.
em relação ao outro que ele considera discursivamente superior, tá? O que muda, gente, eu brinco que o que muda são os atores sociais nessa história toda. Por que tanta gente errou a questão? Justamente porque ele colocava, é correto que existe um verbo no imperativo. Por que esse verbo no imperativo, neste contexto, exprime súplica? Se você já tinha na sua cabeça que imperativo só exprime ordem e mais nada, tá? Você, sem sombra de dúvida, pode se atrapalhar com isso. A intenção é, quando eu digo, por favor, faça-me essa gentileza, eu estou rogando a essa pessoa, gente, faça-me essa caridade, faça-me esse favor, isso é uma súplica, mas eu disse faça, tá? Eu só mudei o tom, porque existem muitas pessoas que se dão ao direito de exigir, de ordenar, e ela diz, faça isso agora, eu estou mandando, né? Então eu só mudei o tom, mas a forma verbal foi o mesmo, faça, que nós possuímos. Tranquilo? Então volta para só para a gente ver exemplos do imperativo que nos diz. Preste atenção. Quando eu disse, empreste-me o livro, por favor, queridos, eu estou mudando de tom, preste atenção, mas eu não mudo de imperativo para lugar mais nenhum. Venha à festa do meu aniversário, será lá em casa. Eu disse, venha. É um convite, mas o verbo usado foi um verbo no imperativo. Não guarde rancor, pode lhe dar uma gastrite. Eu disse, não guarde. Verbo no imperativo do mesmo jeito, gente. Então é necessário, é mais do que necessário, que nós tenhamos em mente justamente uma relação, vamos dizer, mais aberta com o que nós chamamos de imperativo, justamente para que a gente não se atrapalhe na hora que o seu organizador de prova te dê um exemplo dentro de um contexto de súplica, dentro de um contexto de convite, e você não se prenda apenas ao contexto de ordem. Tranquilo? Então, no próximo bloco, passaremos para um assunto super importante de sintaxe, que é o assunto de regência. Tranquilo? Até lá!